Então, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, Atos 22, versículo 1. Fábio? Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Pode ler o 2. Quando viram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou. Ok. Nesses dois versículos, ele trata o começo do discurso dele com duas palavras importantes: irmãos e pais, né? Irmãos, tratando de que ele estava falando com os judeus, e isso é um chamativo, né, para que eles o ouçam com atenção, tratando como irmãos. E pais é uma expressão possivelmente dirigido aos anciãos e sacerdotes que estavam presentes ali naquele grupo, né? Dá uma olhadinha em Atos 7:2. É o discurso de Estevão, quando ele foi fazer a sua defesa, né? Veja lá, Atos 7:2. Diz assim, ó: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. É exatamente a mesma expressão que Paulo usa na defesa dele. Também um discurso de defesa, né? Irmãos e pais, ouvi agora a defesa perante vós. Ele trata com bastante respeito os anciãos e sacerdotes e aqueles que estão ali para ouvi-lo. E quando ele fala na língua hebraica, em outras traduções, eu não sei se alguém está com outra tradução, diz em aramaico. Alguém tem uma... no versículo 2... A minha. A sua. Pode ler, por favor, Bárbara. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Legal. Então, o aramaico é a língua diária deles, né? O hebraico, na verdade, é derivado do aramaico, né, Fábio? Isso, o hebraico era falado em Jerusalém e dentro das sinagogas, e o aramaico era a língua da população. Popular, né? A língua popular era aramaico. Então, quando eles perceberam que ele estava falando em aramaico, eles guardaram absoluto silêncio, porque, bom, falaram, então estamos falando com alguém que é do nosso povo, né? E vamos lá, então, a ler versículo 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Olha, então ele deixa bem claro, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas eu me criei nessa cidade. Então, ele deixa claro que provavelmente Paulo foi, na verdade, Saulo ainda, né? Ele foi trazido ainda menino para a cidade de Jerusalém e foi educado aos pés de Gamaliel. Peraí, vamos lá. Gamaliel era um instrutor bastante respeitado. Ele aparece lá em Atos, capítulo 5. Ele dá um parecer lá, quer ver? Atos 5:34. Aí é o parecer de Gamaliel. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, né? Aqui é a prisão dos 12 apóstolos. Então, o Gamaliel, ele era bastante respeitado no Sinédrio e ele foi o professor de Paulo, né? Gamaliel era o segundo, viu, Renato? Ele era o segundo na hierarquia do Sinédrio. O segundo, como consta esse livro aqui. Tá. Era o sumo sacerdote e depois ele? Depois ele. Porque, assim, é episcopado, né? Então, sumo sacerdote e tem o regional, né? Então, no caso, era ele. Tá. E isso, assim, dava um grande peso para a educação de Paulo, né? É mais ou menos similar ao que a gente vê hoje, formado em Harvard, formado na USP, formado
sei lá, em Michigan. Então, de repente, na Escola Paulista de Medicina, né? Então, a escola da onde você foi formado dá um peso maior no seu currículo, né? E a gente, na verdade, a gente sabe que a escola não faz ninguém. É o aluno que não adianta estudar na USP, entrar na USP e não estudar, ele vai sair de lá um aluno medíocre, né? Mas, então, nesse caso, o peso é ele ter sido um aluno de Gamaliel. E olha só, quando ele termina o versículo, ele fala assim, ó, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois. Então, ele se iguala àqueles que estão ouvindo a defesa dele. Ele falou, olha, eu sou tão zeloso quanto vocês. Né? Abra sua Bíblia lá em Filipenses 3, versículo 5. Versículos 5 e 6. Alguém abriu? Já pode ler? Circuncidado. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Olha só, tá? Esse é a descrição que Paulo tinha de si. Ele era circuncidado, era hebreu, era fariseu, era da tribo de Benjamim, então ele tinha tudo de judeu. Né? É isso que ele está tentando colocar aqui. E veja João, capítulo 20, 16. Evangelho de João, 20, 16. Diz assim, ó, disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. O ensino que Paulo recebeu de Gamaliel era para ser um rabino. Rabino é mestre, professor, né? Então, ele foi educado na melhor qualidade para ser um professor. E por isso que ele era bastante instruído e zeloso da lei, né? Nos rigores da lei. Né? Quando ele diz lá no versículo, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados. Né? Versículo 4, Bárbara. Perseguiu os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tantos homens como mulheres e lançando-os na prisão. Pode ler o 5. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio, deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Ok, então ele trata como era conhecido naquela época como seita do caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa seita era considerada como uma seita e chamava-se a seita do caminho. E ele diz que perseguia até a morte. Ele reconhece que ele ia até as últimas consequências, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. De que são testemunhas, aí ele invoca a presença do sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote naquele momento era Ananias. Veja Atos 23, 2. É o próximo capítulo. Pode ler aí, quem achar. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Tá, então, olha, o sumo sacerdote naquele momento era Ananias. Mas na época quando Paulo perseguia ainda, né, quando ele era Saulo ainda, eram outros sumos sacerdotes. Veja lá em Atos 4, 6. Eu vou ler os 5 também, tá? No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Então, na época da conversão de Paulo, quando Paulo ainda era Saulo e era perseguidor da igreja, era o Anás, que era sogro de Caifás. Essa informação que ele era sogro de Caifás está lá em João 18, 13.
A gente não precisa abrir nesse momento, tá? Mas eram os sacerdotes, sumos sacerdotes na época que Saulo se converteu. Só que nesse momento aqui do versículo 5, lá de Atos 22, ele está invocando os sumos sacerdotes como testemunha, ou seja, que aqueles se lembrem, né, inclusive dos anciãos, né, todos, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Então, dentro daquelas pessoas que estavam ali ouvindo, muitos se lembravam de quem era Paulo, né, e de como eles haviam dado cartas para que ele fosse a Damasco perseguir os cristãos, né? Estavam dando autorização para ele, como fariseu, ir lá em Damasco prender os cristãos, né? Veja então agora o versículo 6, e Aline. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Tá. O que Lucas destaca nesse versículo é que quase ao meio-dia, porque essa grande luz foi tão mais forte do que a própria luz do sol, né? Para deixar bem claro para as pessoas que a luz foi tão intensa que ela não era nem comparado com a luz do sol, era bem acima dele, né? Versículo 7, Fábio. Então caí por terra e ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Só uma curiosidade, lá no grego, no original, a palavra Saulo é escrita como Saul. Sim, é Shaul, é o nome do rei, né? Do rei Shaul. Então, é só uma curiosidade, é traduzido como Saulo, mas no grego é escrito como Saul, né? Sim. E aí, olha só, ele caiu por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleir, leu 8. Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Tá. Pode ler o 9. Os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Tá. Existem pequenas alterações, pequenas diferenças nos textos dessa passagem, quando Paulo relata lá em Atos 9, depois aqui em Atos 22, depois em Atos 26, capítulo 26, tem pequenas diferenças. Mas o que deixa claro é que eles viram a grande luz, os que estavam junto com ele, viram a grande luz, escutaram um som, mas não conseguiram entender, definir o que é que estava sendo dito. Abra a sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 28. João 12, 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, eu já glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que estava ali a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Foi a mesma situação. Eles, quando Deus manifesta do céu eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei, eles ouvem um som e interpretam como se fosse um trovão. E alguns outros falam, um anjo falou com ele. Sem discernir, sem entender o significado do que estava sendo dito, né? Algumas coisas Deus reserva especificamente para algumas pessoas, né? Nesse caso também no batismo de Jesus, né? Esse é o meu filho amado em quem me comprazo, né? Poucas pessoas ali entenderam o que é que estava sendo dito, né? E aqui nessa passagem também. Tá bom? Vamos voltar lá para Atos 22. Então ele fala assim, lá no versículo 9: os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo.
a mesma luz foi vista por Paulo e ele ficou cego. E a mesma luz foi vista pelos acompanhantes deles e eles ficaram ofuscados, mas não ficaram cegos, né? Eles caíram por terra também, né? Nos outros textos a gente percebe, né? Mas recobraram a visão logo em seguida. Veja então agora o versículo 10, a Bárbara. Assim perguntei, o que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que deve fazer. Mostra a mudança na atitude de Paulo, tratando ele por Senhor, né? Perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse. Quando ele está falando Senhor, possivelmente as pessoas que estavam ali, o público, não estavam associando Jesus a esse Senhor, né? Depois ele vai deixar mais claro, mas ele fala assim, perguntei, que farei, Senhor? Indica uma mudança bastante profunda de atitude daquele que perseguia a igreja e agora reconhece a ele como Senhor, né? Vamos lá, então, agora para o versículo 11. Aline. Antes de eu ler o versículo, Sim. No 7, né? Ele já responde com o Senhor. Como será que ele sabia, sabe, que era... No versículo 7 ou 8 que você falou? Ah, perdão, é o 8. É que estava no cantinho da Bíblia. 8. Quem é o Senhor? A expressão Senhor, aí nesse caso, não significa necessariamente o Senhor como Senhor, né? Não sei, é um tratamento de educação. O senhor pode me fazer o favor? Tá? É a mesma expressão que usa lá quando a gente viu lá em João, quando a Maria Madalena fala com o jardineiro. Senhor, onde o puseste? Diga-me e eu o levarei. Aí Jesus chama Maria e ela fala Rabone, né? Aquela expressão Senhor, ela fala para o jardineiro, é uma expressão de respeito, tá? Na 8 alguém que está dominando, né, a situação. É uma expressão de respeito mesmo. No 8. Agora, esse Senhor não é o tetragrama, não? Cada vez que aparece Senhor, não é o tetragrama? O nome de Deus? Não, aí é aquele Senhor com letra maiúscula, né? Caixa alta. Aquele caixa alta, aí aquele lá é o tetragrama. Não é o caso Senhor daqui. Aqui é o Adonai. Pode ser traduzido como Adonai, né? Também, mas aqui é o Senhor Jesus mesmo, tá? Obrigada, irmã. É o 11, né? Isso, 11. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei em Damasco. Legal. Então vamos para o 12. Sou eu. Fábio. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Legal. Abra a sua Bíblia lá em Atos 9, 10, e eu vou pedir para vocês compararem com esse versículo 12 e ver o que está faltando. Atos 9, 10. Ora, havia... É que ele fala que ele é piedoso, né, no 12. Aonde? Em Atos, fala que ele é piedoso. Tá, e qual a diferença com Atos 10? A 9 e 10? E aqui não descreve Ananias, só fala que ele era um discípulo, né? Não dá Isso. Ó, ele era um discípulo cristão, né? Só que no discurso agora de defesa, lá em Atos 22, ele não fala que Ananias era um cristão convertido. Ele só fala que ele era um judeu piedoso, que ele era um judeu cristão, né? Mas é assim, lógico que ele está fazendo isso porque ele não quer alvoroçar a plateia dele, né? Que já estava alvoroçada, né? Então ele omite nesse versículo 12 lá de Atos 22, ele só trata ele como um judeu piedoso. Ele fala um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei.
Que tinha um bom tendo bom testemunho. testemunho de todos os judeus que ali moravam. Realmente, todos os judeus cristãos, né? Mas ele fala, trata ele como se ele fosse um judeu, né? Tá bem? Então, mas ficou claro isso? Ele simplesmente omite o fato dele ser cristão, tá bom? Veja lá versículo 13, ali. Veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. No original, a gente tem algumas noções um pouco mais refinadas nesse versículo. Lá no grego, ele fala, veio procurar-me e colocando-se ao meu lado. Quando a gente lê o texto, pelo menos na minha imaginação, é como se Paulo estivesse falando com ele frente a frente, né? E ele fala assim, colocando-se ao meu lado, né? Eu não sei se é outra versão da Bárbara, como é que tá, Bárbara? Fala alguma diferença? 13. Veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Tá. Inclusive, nessa tradução, fala na mesma hora recobrei a vista e olhei para ele, não? Bom, é o seguinte, lá no grego, ele coloca assim, ele se colocou ao lado de Paulo, não frente a frente com ele, né? É uma atitude interessante no ponto assim, nós estamos juntos diante de Deus, lado a lado, né? Clamando para que Paulo enxergasse novamente, tivesse recobrado a visão. Na verdade, a gente tem os dois ali precisavam recobrar a visão. Paulo precisava recobrar a visão porque ele estava cego, né? Mas Ananias precisava também, de alguma forma, recobrar a visão de que Paulo agora era irmão, né? Então, muda a visão de Paulo e muda também a visão de Ananias. Ananias passa a enxergar Paulo como irmão. Eu acho esse versículo lindo para mim, né? Eu até grifei aqui a E no palavra hebraico, tá? No Ah, hebraico confirma. No hebraico confirma que ele estava de frente para ele, tá? de Ele viu frente. ele. Sim. No grego é lado a lado. Nessa versão Sim. aqui, ele diz, veio a mim, colocou-me ao meu lado e disse. Lado, né? E a sua, Aline, o que fala? Eu acho que é a mesma aquela aí, NVT, né, Lili? A minha, essa daqui é nova, é Bíblia Viva. Tá, viu, Fábio? No grego a gente vai, no final do versículo, quando ele fala assim, na mesma hora recobrei a vista e olhei para ele, no grego está assim, olhei para cima. Entendi. Né? Então, é como se dá a entender que Paulo ou estava ajoelhado ou estava sentado e Ananias em pé ao lado dele. Então, no hebraico aparece aquela palavra lifnei, que quer dizer diante da pessoa. Como se fosse de frente. Não sei, na tradução grega ele foi colocado lado a lado. O grego é o que vale. Nesse caso é o grego que vale. É o grego, né? Porque o Novo Testamento foi traduzido para o grego, então é isso aí. Então, só são colocações sutis assim que a gente pega lá no original, né? Os dois, na verdade, precisavam recobrar a visão. Paulo precisava recobrar a visão porque estava cego, e Ananias recobrar uma nova visão de que Paulo agora era irmão e não mais perseguidor da igreja. Ô, Renato. Oi. Que você estava falando sobre a irmandade na NVT, que eu peguei, fala as duas coisas. Fala assim, ele veio, colocou-se ao meu lado e disse, irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Legal. Então, na nossa tradução, ele diz, na mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Né? No grego, tá assim, olhei para cima. Olhando para ele, em direção a ele, mas como se Ananias estivesse mais alto que ele. Né? Eu posso até pegar a Bíblia aqui e ver. Quer ver?
disse, Saulo, irmão, torna a ver. Eu, na mesma hora, ergui os olhos para ele. Mas Assim era que... mais alto. Hã? Às vezes Ananias era mais alto que ele. Aí ele teve que fazer assim. Pode ser, né? Ou dá a impressão no grego que ele estava numa parte mais baixa e ergueu os olhos para olhar para Ananias, tá bem? Vamos lá, então, agora, versículo 14, Aleir. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Pode ler o 15. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Legal. Ó, esses dois versículos, ele está fazendo uma citação de Atos 9:15. Vai lá em Atos 9. Atos 9, nós vamos ter várias passagens referindo-se a Atos 9, porque, na verdade, ele está recontando o que aconteceu lá em Atos 9. 9:15, ele diz, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Tá, e para quem é que está sendo dito isso? Para Ananias, né? Então, só indica que, de alguma forma, Ananias repetiu tudo isso daí para Paulo. Porque Paulo está dizendo assim, na verdade, ele está dizendo lá em Atos, né? Que disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu. Volta lá em Atos 9. Quem é que está falando com Ananias? Jesus, é o Senhor, né? Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. E como é que Paulo trata o Senhor no versículo 14, lá de Atos 22? O Deus de nossos pais. Então, ele está colocando Jesus em pé de igualdade com o Deus dos judeus, né? Isso para os judeus não fazia sentido chamar Jesus de Deus, era uma blasfêmia para eles, né? Mas é assim que ele trata lá no versículo 14. Então ele diz, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo, esse justo com letra maiúscula, e ouvires uma voz da sua própria boca, para ser sua testemunha, né? Abra também lá em Atos mesmo, Atos 26:16. Ô, Renato, mas aí Oi. nesse caso, eles sabiam quem tinha falado com Ananias, para eles saberem que era Jesus e para eles saberem que Paulo... Não, né? Não. Ó, se coloca no lugar da multidão que estava ouvindo, ele ouviu falar assim, o Deus de nossos pais. Para quem estava ouvindo, era o Deus judaico, né? Mas, na verdade, ele está fazendo uma citação lá de Atos 9, e lá quem falou foi Jesus. Né? Tá bem? Eles já iam ficar, tipo, revoltados. Né? Nossa, e você vai ver que daqui a pouco vai pegar fogo mesmo, né? Mas se ele tivesse já tratado nesse ponto como Jesus, ele já teria dissipado toda a... discurso, né? Aí ia virar bagunça. Atos 26:16, é isso? Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Tá. Lá no capítulo 26, ele vai pela terceira vez contar a mesma história de Atos 9, só que agora ele dá mais detalhes. Olha o que Jesus falou para ele quando ele viu a grande luz, né? O versículo 15, ele fala assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Jesus falando para Paulo, mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, ou seja, naquele momento em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda.
Então ele já deixa claro que Paulo teria novos encontros com Jesus, mas que aquela própria aparição ele teria que ser testemunha. E essa testemunha está acontecendo agora, nesse momento lá em Atos 22. Tá bom? Ele já está sendo testemunha. Percebam que... Lembram qual era a acusação que ele foi levado? Lá no capítulo 21 da aula passada? Qual era o motivo que ele ia ser apedrejado? Vocês lembram? Ele foi acusado de deixar um gentil entrar no templo. Isso! De profanar o templo. Né? Acontece que em momento nenhum Paulo está se defendendo de profanar no templo. Ele está aproveitando a ocasião para pregar o evangelho. E assim tudo sempre. Sempre Paulo vai fazer isso. Em todos os discursos de defesa dele, o que ele faz é pregar o evangelho. Né? Ele não está se defendendo em momento nenhum da profanação do templo. Né? E olha só, ele está sendo testemunha, né, do próprio Senhor Jesus. E aí, lá no versículo 16, agora... E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Legal. Nesse versículo fica um leve puxão de orelha, assim, como se fosse uma leve crítica, né? E o que você está esperando? Levanta, né? Levanta, recebe o batismo, e o batismo é uma expressão externa de uma mudança interna, né? E lava os teus pecados. Esse é o batismo lá de João, né? De João Batista, invocando o nome dele. E, inclusive, nessa expressão, lava os teus pecados, inclui a perseguição e morte daqueles cristãos, né? Paulo, você agora não é mais um assassino de cristãos. Paulo, agora você é uma nova criatura, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os seus pecados para trás e para frente, né? Na verdade também, né? Estão perdoados. Você é uma nova criatura. Então, lava os teus pecados invocando o nome dele. Versículo 17... Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Tá. O que ele está falando é da passagem lá de Atos 9, versículo 26. Até o versículo 25, ele estava em Damasco, ele pregava o evangelho na sinagoga, só que os judeus estavam querendo persegui-lo, e aí ele precisou ser descido num cesto pela muralha, né? No versículo 25, os discípulos desceram ali pela muralha, e no versículo 26 ele diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se aos discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Aí mais Barnabé levou até os apóstolos, e aí ele se enturmou, né? Então, aqui nesse versículo 17... tendo eu voltado para Jerusalém enquanto orava no templo. Essa expressão, enquanto orava no templo, ela é interessante, porque se a gente lembrar lá no começo de Atos, quando João e Pedro iam para o templo por ocasião da hora nona para orar, né, mostra como que os cristãos oravam no templo. Jesus, ele ia sempre que podia, né, estando em Jerusalém, ele ia para o templo. Né? É uma atitude que mostra como nós, cristãos, devemos valorizar. Nós estamos em época de pandemia, a gente não pode ir ao templo, né? Mas é um local de reunião, sim. Né? Ir ao templo. Era lá que os cristãos se reuniam, eles oravam, recebiam ensino. Era lá que Jesus também ensinava. Né? Então, é um respeito pelo templo como local de oração, como casa de Deus. Né? Então, o fato deles serem judeus cristãos não o afastaram do templo de Jerusalém. Pelo contrário, eles continuavam orando no templo de Jerusalém. Tá bom? Que é o versículo 27. Sendo eu voltado para Jerusalém,
enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Aí ele vai ter uma visão. Quem estava lendo? Eu Aline, pode ler o 18. vi aquele que falava comigo. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Tá? Então, o próprio Senhor Jesus, inclusive, ele diz assim, eu não sei como é que está na tua versão, Bárbara, versículo 18. Vi o Senhor que me dizia: depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Tá? Ele, nesses versículos, ele fala assim, eu vi o Senhor Jesus, que é o que lá em Atos 26, 16, a gente acabou de ler. Ainda te aparecerei, né? Então, ele apareceu aqui em Jerusalém pela segunda vez para Paulo e fala para ele, olha, rapidamente saia de Jerusalém, porque eles não vão receber o teu testemunho. E aí Paulo ainda tenta argumentar com Jesus. Lê lá o 19 e o 20. Quem é agora? Fábio. Pode ser. 19. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Então, Paulo está argumentando com Jesus no sentido assim, Senhor, eu sou a melhor pessoa para pregar para eles, porque, primeiro, eles sabem que eu era um perseguidor, e agora não sou mais. E nas sinagogas eu açoitava aqueles que criam em ti, eu açoitava aqueles que se convertiam. Quando Estevão estava sendo morto, eu estava ali presente e consenti na morte deles e ainda guardava a roupa daqueles que estavam apedrejando a Estevão, né? Ele ainda tenta argumentar com Jesus, fala assim, Jesus, é importante eu ficar aqui em Jerusalém, eu sou uma ótima testemunha, né? Mas aí lá no versículo 21, agora é a lei. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Legal. No grego, te enviarei para longe. Aos gentios está assim, porque eu te enviarei para nações distantes. Tá? E é o que vai acontecer, Paulo será levado para nações bem longe de Jerusalém, ou seja, gentios, né? Não estando em Israel, ele estaria pregando para gentios. E uma coisa que faltou do versículo 20 é que a expressão tua testemunha, no grego, está martírios, né? Então, a partir desse ponto, começa a associar a palavra testemunha a mártir, né? Passa também a ser mais um mártir. Lá no grego está martírios, a palavra testemunha. Agora, então, vamos lá para o versículo 22. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Leu 23. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e rogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Legal. A multidão ouviu Paulo até esse ponto. Quando eu vi, lá no versículo 21, vai porque eu te enviarei para longe aos gentios. Quando ele falou gentil, azedou as pessoas que estavam... azedou as pessoas que estavam ouvindo. E, novamente eles se alvoroçaram. Porque, na verdade, os judeus eles não reclamavam de que fosse pregado aos gentios, desde que eles se convertessem ao judaísmo, se tornassem prosélitos, não cristãos. Né? Esse negócio de se tornar cristão e não precisar de circuncisão e não precisar de obedecer à lei de Moisés, para eles era um absurdo. E ainda continua, né?
Infelizmente, eles continuam assim, né? Pregar para gentios é ótimo, muito bom, desde que se convertam para o judaísmo e não para o cristianismo. Então, o fato dele pregar para gentios não era esse o problema. O problema é que ele estava pregando para gentios se converterem ao cristianismo. E aí ele foi visto como um judeu que causa problemas. Embora ele tinha falado, eu sou judeu, sou de Tarso, estudei aos pés de Gamaliel, eu sou isso, eu sou aquilo, mas o fato dele ter se convertido ao cristianismo, ele passou a ser visto como alguém desprezível dentro do povo judaico, né? Povo judeu. E ali eles começaram a jogar terra, tiraram as capas e começaram a jogar pó para cima. Abre lá em Atos 18:6. É só uma curiosidade, quem fez isso? Também fez isso. Atos 18:6. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, e sou livre da minha responsabilidade. Legal, ó, quem está falando é Paulo. Gentios. Paulo lá em Coríntios, né? Paulo também sacudiu a roupa, sacudiu o pó da roupa dele contra os coríntios, judeus coríntios, né? Então, essa era uma forma de protesto, né? Alguma coisa que fosse blasfêmia. Blasfêmia, isso. Uma blasfêmia, algo insuportável, algo pena de morte, né? Ele seria novamente apedrejado. E aí o tumulto cresceu de novo, né, a ponto do comandante, que é o Lísias, falar, recolhe Paulo lá para a fortaleza, e sob açoite, né, no versículo 24. Esse açoite é o que a gente comentou no final da aula passada, que era, no grego, flagellum. Era um chicote com pontas de tiras de couro, né, com pontas de osso, lascas de osso e lascas também de metal. E ele era tão severo que muitos morriam. Muitos dos que eram açoitados acabavam morrendo, né? Ele foi proibido para ser aplicado em romanos, né? Os próprios romanos, esse era um tipo de penalidade que não poderia ser aplicado para romanos. Nem sequer os romanos, nem sequer algemados poderiam ser. Mas somente se tivesse uma acusação formal contra eles, né? E aí, o que aconteceu? Provavelmente, os comentaristas dizem o seguinte: o comandante, que é o chefão lá da Fortaleza Antônia, ele não dominava o aramaico com total clareza. Então, possivelmente, ele não conseguiu entender o que é que Paulo estava se defendendo. Quando todo mundo ficou em silêncio, o comandante falou assim: que bom, eles estão se entendendo, o negócio está fluindo e eu vou poder liberar o Paulo porque fizeram as pazes, né? Mas quando o público convulsionou de novo, o comandante não entendeu mais nada, né? Aí ele falou assim: bom, e agora? Começou tudo de novo. Então, recolhe o Paulo para a prisão e ele vai ser interrogado sobre tortura. Essa era um método romano. E os romanos eram especialistas em tortura. Era usado para fugitivos, era usado para escravos, era usado para condenados, fazia com que eles confessassem sob tortura, né? E às vezes confessava até o que não tinha feito, né? Para preparar, né, a tortura. Porque era realmente uma tortura tão grave que muitos não sobreviviam, né? Tamanhos ferimentos que causavam na pessoa, né? Só lembrando, Jesus foi flagelado, viu? Antes de ser crucificado, foi com um desses chicotes que ele apanhou, né? E aí, vamos lá, no versículo 25. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: se vos há porventura lícito açoitar um cidadão romano
sem estar condenado? Ok. No grego, consta como se ele já estivesse concluído amarrado. No caso, pés e mãos. E aí é onde cumpre aquela profecia de Ágabo, quando ele disse que vão fazer isso com o dono desse cinto, né? Amarrado pé e mão. Ele era amarrado para ser torturado, né? Geralmente a tortura era feita nas costas, mas podia pegar nas pernas, nos braços, onde pegasse, né? Se concentrava realmente nas costas, mas ele era amarrado para ficar imobilizado, para ele não ficar tentando fugir do chicote, né? E aí ele diz assim, para o centurião era um guarda responsável por 100 soldados, né? Então ele era abaixo do comandante. E aí ele fala assim, ao centurião presente, ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Até esse momento, Paulo não tinha revelado para ninguém que ele era um cidadão romano. Por quê? Para os judeus, dizer que ele era um cidadão romano desqualificava ele como judeu. Ele não, se ele dissesse assim, ó, eu sou entre os judeus, né? E ele fala assim, ó, eu sou romano, isso o desqualificava como judeu. Ele não seria bem recebido. Por isso que ele guardou essa informação e só usou realmente em última instância, porque ele ia ser realmente açoitado, né? Então, nesse momento, ele fala, olha, opa, eu sou um cidadão romano, vocês podem açoitar? E aí, o centurião sem estar condenado, porque pela lei romana, e é o nosso código judiciário também assim, nós só podemos prender alguém porque se a pessoa tiver uma acusação formal, né? Se houver alguma acusação formal, ela pode ser presa. Caso contrário, não pode, né? O nosso código judiciário foi copiado dos romanos. E eles já, desde aquela época, tinham esse critério. Se a pessoa não tem uma acusação formal, não pode ser presa, né? E aí ele fala assim, olha, é lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? O que ele está dizendo? Que açoite contra romanos era proibido? Não. Não era proibido desde que ele tivesse sido condenado àquele tipo de flagelo. Ou seja, ele tinha feito algo tão inconcebível que era quase pena de morte. Ele ser condenado a Renato, quase... você tem informação se ele falava bem latim? Olha, alguns comentaristas falam que o grego dele não era muito sofisticado. Ele falava grego, mas não era um grego polido. Porque essa, inclusive, é uma como é que eu falo? É um argumento, desculpa, é isso aí. Esse é um dos argumentos que os comentaristas dizem que a carta aos Hebreus não pode ter sido escrita por Paulo, porque a carta aos Hebreus foi escrita num grego polido, né? Ele é gramaticalmente correto, sem erros, as concordâncias, tudo corretamente. Possivelmente, a maioria dos comentaristas concordam que tenha sido Apolo, porque ele era de Alexandria, né? E lá o grego ele estava na casa dele, era a língua materna dele, né? Agora, Paulo falava em grego, escrevia em grego, mas não de uma forma polida. Ele tinha Então a conversa foi em grego, não em latim. A conversa dele com os romanos ele estava falando em grego, né? Tá. Mas não era o grego dele não era muito polido. Ele falava, né? Mas não era gramaticalmente tudo certinho, né? Mas realmente estava falando em grego com eles, tá bem? Versículo 26. Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano? É uma afirmação, né? Mas pode ler o 27. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? E ele disse: sou. Tá. Então, olha só, o centurião
quando o Paulo falou assim, olha, é lícito punir um cidadão romano, ele arrepiou, porque ele não poderia açoitar um cidadão romano. Se ele açoitasse e o Paulo entrasse com uma denúncia, quem ia ser açoitado agora ia ser o centurião. O centurião ia receber o castigo que ele recebeu, né? Então apavorou o centurião. Falou, opa, esse cara é um cidadão romano? Foi lá no comandante, que é o chefão, né? Ele falou assim, o que o senhor está para fazer? O centurião procurou o comandante e disse, que estás para fazer? Porque esse homem é cidadão romano. O que os comentaristas falam é que não se sabe exatamente como que a pessoa provava que era um cidadão romano. Essa era a minha pergunta. Então, não existe nenhuma, na história, pelo menos não deixa nada marcado, que a pessoa tinha, por exemplo, hoje, uma carteirinha, né? Eu tenho um RG e falo, eu tenho meu passaporte e tenho um documento que prova que eu sou romano, né? Nesse caso, ele simplesmente falou assim, eu sou romano e basta, né? Já foi suficiente para o centurião recuar e para o comandante, que era o chefão, chegar lá e falar assim, escuta, é verdade que você realmente é romano? Né? Só de boca, né? E aí o que ele fala? Ele fala assim, sim, eu sou, né? 28, agora é a lei. Respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo, pois eu tenho por direito de nascimento. Tá. Na época de Cláudio, do imperador Cláudio, era possível adquirir cidadania romana, não sendo romano. Mas a maioria dos comentaristas dizem que isso era assim caríssimo, porque na verdade não existia assim uma taxa que você pagava para o governo para você adquirir cidadania. Você tinha que corromper alguns oficiais para que eles lhe concedessem o título romano. Então isso era caro. Você subornava um oficial, que subornava outro oficial, que subornava outro oficial, até um superior lá emitir o documento de cidadania. Por isso que nesse versículo ele fala, a mim custou grande soma de dinheiro. O Brasil aprendeu com eles. A gente pode, enquanto o mundo é mundo, o homem é igualzinho, né? É corrupto. A receita é uma só. O homem sempre foi corrupto, né? Então, assim, a mim me custou grande soma de dinheiro. E aí Paulo falou assim, olha, para mim não custou nada. Eu sou cidadão de nascença, né? Por direito de nascimento. Também... Tinha a opção naquela época do Cláudio, que tinha uma regra, né? Que se, por exemplo, nos povos conquistados, né? Você poderia servir no exército romano, né? E você adquiria, né? A cidadania. Tinha essa regra também. Será que não se aplicaria também na época? Eu acho que não a Paulo, porque Paulo... Não a Paulo especificamente, mas eu falo a alguns dos outros cidadãos, né? Pode sim. Inclusive, eles tinham como prêmio, por exemplo, ganhavam uma guerra, eles conquistavam outro país, uma outra nação, os comandantes eram promovidos e ganhavam títulos, inclusive nessa forma, né? Eles ganhavam título de cidadania romana como um presente do Estado pelos serviços prestados, né? É como se hoje em dia tem um negócio de ganhar a chave da cidade, né? Tem umas homenagens desse tipo, né? Então eles eram homenageados com era o green card da época, né? Ambicionado, porque era a nação mais poderosa do planeta naquela época, né? E Paulo tinha por direito de nascimento. Não existe nada histórico que mostre como que ele tinha esse direito de nascimento. Provavelmente através do pai dele, porque ele foi educado pela mãe, como de forma judeu, né? A mãe educava os filhos. Então ele teve a educação judia pelo lado da mãe, mas possivelmente era o pai que era um cidadão romano e passou a cidadania para o filho, né? Mas não existe nenhum documento histórico que comprove isso. A gente
só sabe que ele realmente era um cidadão romano, né? 29, agora, acho que é a Aline agora. Imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Tá. No original, porque no grego está escrito assim, porque a ele o tinha amarrado. Então, no grego, ele dá a ação como concluída. Ele já tinha sido amarrado. E só o fato... É o Google escutando a conversa. Só o fato dele já ter sido amarrado já era um problemão para o comandante, porque ele já tinha amarrado um cidadão romano, e isso já era contra a lei, né? E aí, lá no versículo 30, agora, Fábio. No dia seguinte, querendo certificar-se motivos por que vinha sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, mandando trazer Paulo, e apresentou-o perante eles. Legal. A partir desse momento, quando o comandante romano resolve tratar o caso de Paulo, porque ele é um cidadão romano, ele trouxe para si a responsabilidade desse processo. Para que esse processo fosse julgado, ele precisaria ter uma condenação. Só que o comandante não tinha, até esse ponto, compreendido qual era, afinal de contas, a acusação que ele estava recebendo. Lá no começo era a profanação do templo, mas como era um ato judaico e era um assunto judaico, religioso, não caberia aos judeus, aos romanos, tratar do assunto. Mas como agora ele foi preso lá na Fortaleza Antônia, e ele é um cidadão romano, agora ele vai ter que dar explicações. O comandante vai ter que dar explicações. Por isso é que ele pede para o sinédrio, e aqui existe uma certa um embaraço, né? Porque os romanos não tinham o direito de exigir uma reunião do sinédrio. Os romanos não podiam convocar uma reunião do sinédrio, né? Isso aí era o Supremo Tribunal Judaico, e eram os judeus que se reuniam, não era a ordem dos romanos. Inclusive, não participavam gentios no sinédrio. Então, existe um certo embaraço nesse sentido de que o comandante exigiu, né, ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. Esse ordenou, né? Na verdade, o que os comentaristas entendem é que foi um pedido especial do comandante. Falou, olha, eu preciso entender o que é que vocês estão acusando o cidadão romano. Então, por favor, se reúnam, juntem aí o pessoal que é a autoridade judaica e me expliquem por que um romano está sendo acusado, né? E notem só que esse é a 5ª vez que o sinédrio está se reunindo para julgar um caso cristão, né? A primeira vez foi com Jesus, a segunda vez foi com Pedro e João, a terceira vez foi com os 12 apóstolos que foram presos, que foi um versículo que a gente leu hoje, né? A 4ª vez foi com Estevão. E notem que no sinédrio, na acusação de Estevão, Paulo estava presente, como Saulo, e consentiu na acusação de Estevão. Então, na 4ª reunião do sinédrio, Paulo estava presente como acusador. Agora, na 5ª reunião do sinédrio, ele está sendo acusado, né? Se os cristãos tivessem sido, por exemplo, Estevão tivesse sido absolvido naquele sinédrio, agora ele já teria, como é que chama? Jurisprudência, né? Esse é o termo jurídico, porque já haveria
teria sido formada uma jurisprudência nesse sentido, e ele poderia ser absolvido também. Mas como Estevão foi condenado, ele vai passar pelo processo do Sinédrio de novo, tá bem? Então, não percam os próximos capítulos, o que o Sinédrio vai levantar, né? Alguém quer fazer um comentário, uma pergunta? Não, só fazer aquela explicação, né, que você estava falando lá que seria meio estranho o comandante, né, entrar no Sinédrio, né? Mas no caso aqui, a lei judaica ela estabelece que uma pessoa gentia, ela pode apresentar uma queixa contra um judeu, só que ela não pode entrar no recinto. Então, ele apresentou e falou, ó, vocês julgam o caso, me dá um laudo. Foi isso que aconteceu. Mas o cara jamais ele entrou lá, com certeza. Tá, a gente pode ver lá em João 18, 28. Abre só para a gente terminar. João, capítulo 18, 28. Foi lá antes da crucificação de Jesus. Diz assim, ó. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, né? Então, os judeus não entravam lá no pretório e nem os romanos podiam entrar no Sinédrio, né? Imagina o embaraço, né, Renato? Então, assim, possivelmente o que dá para se entender é que eles levaram até a porta e falaram, daqui para dentro vocês julguem, né? Mas nós vamos ver no capítulo 23 da semana que vem, se Deus permitir, que de alguma forma alguém teve que entrar lá no Sinédrio para tirar Paulo do lado do meio. Na verdade, quando Paulo apresenta a defesa dele, e uns vê em dado momento, outros escutam no outro momento, a gente pode perceber que não era só uma defesa que Paulo estava fazendo, mas Paulo estava testemunhando de Jesus. E o propósito de Deus era anunciar o seu reino. Então, por mais que tenha muita coisa envolvida com a situação do nome, né, dele, de ser um cidadão romano, dele ter que explicar, você pode perceber que em tudo havia o testemunhar da salvação em Cristo, do senhorio de Cristo. Uma coisa que chama a atenção aqui para nós é o seguinte: Deus tem propósitos. E quando Jesus chamou Paulo, até como Saulo, eu fico assim, sempre fui curiosa por essa questão de uns ouvirem o som da voz do céu e só Paulo entender. Porque isso mostra para nós que Deus é um Deus unipessoal. E é importante a gente ficar atento, porque eu sempre falei isso, o que Deus conta para uns, Ele não conta para outros. Né? Então, nós temos compromisso de um chamado, nós temos compromisso do evangelismo, de um discipulado. O evangelho, ele é a principal discussão, não se discussão, mas é a mensagem. Então, não adianta. Às vezes você está em algumas situações constrangedoras, mas o objetivo de Deus é você falar de Jesus. E aqui é muito nítido o evangelismo, né? O que Deus tinha como chamado, ele não expôs para todo mundo. Ele expôs só para Paulo. Então, o que Deus tem de chamado para mim e para você, Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você. Agora, quando é para testemunhar, você pode até estar em situações de risco, mas o objetivo de Deus é testemunhar. Se você for cidadão araraquarense, se você não for, né? Você está ali para testemunhar. Então, é uma coisa que a gente percebe que a mensagem não é uma mensagem de defender uma religião ou defender a sua igreja. Você não foi chamado para defender uma denominação.
ou contar que na sua igreja tem o melhor pastor, ou o melhor coral, ou a melhor mocidade. Não foi para isso que você foi chamado. Nós fomos chamados para falar do Evangelho, de trazer a boa notícia que a salvação vem pela graça. Inclusive, eu ouvindo, eu gosto às vezes, hoje em dia não tenho muito tempo, mas eu ouvi muito sobre, assisti muito algumas programações da Igreja Católica. E quando eles tratam de evangelização, eles sempre estão tratando da caridade, da ajuda ao próximo. Não sei se você já viu isso. Mas algumas coisas eu ouvi e quis ouvir, e eles sempre falam na caridade. Ah, a gente está evangelizando. O que é aquilo? Era levar alimento, levar roupa, levar... Não que isso não sejamos, não devemos ser o bom samaritano da nossa época. Mas a evangelização, propriamente dita, é você contar para o cara que ele tem um atestado de fogo do inferno, mas tem um atestado também para ser trocado, que é a salvação em Cristo. Então, eu vejo esse capítulo aqui, Paulo vai, mas ele começa a contar quem ele é, mas chama a atenção de todo mundo. Mas daqui a pouco ele diz, olha, Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, ele me chamou, e ele mostrou o testemunho dele antes e depois do encontro com Jesus. Então, é bom a gente pensar nisso. Também, a sabedoria de Paulo, que foi dada por Deus. No momento em que Paulo livra-se do açoite, ele se livrou por conta de compartilhar a situação dele como cidadão romano. Mas isso é fruto de uma sabedoria divina. Tanto é que depois, é muito interessante, Deus fala para ele assim, Jesus fala para ele, olha, cai fora, porque vão te pegar. Então, isso é a responsabilidade de Paulo. Então, tem momentos que a gente precisa ter esse discernimento. O que é que eu tenho que fazer e dizer, o que é que Deus vai me orientar, e, em dado momento, vir a situação, vamos dizer assim, miraculosa. Das cadeias se abrir e o cara sair. Então, você vai percebendo uma direção do Senhor em tudo. E é isso que a gente precisa ter. Nós somos os Paulos do momento. Então, a nossa responsabilidade aumenta. Porque nós somos os Paulos do momento. Na igreja... Mais recursos, hein? É o quê? Seu mais Gamaliel. recursos. Então, O Espírito é o mesmo, né? O Espírito é o mesmo. Mas hoje nós temos o Espírito Santo nos guiando através dos atos, né? Que alguns dizem que é atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Então, nós somos a continuidade de atos. Então, é muito importante o drive-thru, é muito importante o culto de oração, é muito importante o Instagram da UMP. Então, essas coisas são realidades que Deus preparou no mundo hoje para que você e eu possamos estar somando para a igreja, né? Somando com aquilo que... Então, é muito sério isso, gente. Olha, é pela misericórdia de Deus mesmo. Eu boto a boca no pó, porque é pela misericórdia de Deus. E aí, mandaram trazer Paulo e apresentou perante eles. Então, é sempre uma continuidade. E a gente vai ver, isso daí Paulo nunca perdeu uma oportunidade de pregar o evangelho. Nunca. Nem preso, algemado, a gente lê lá nas cartas, eu estou algemado, mas o evangelho não. E tem até Imagina se ele tivesse hoje, hein? Quantas lives ele ia fazer hoje, hein? Puxa! Né? E a mesma coisa, se a gente puxar para os nossos dias, a igreja está fechada, a pandemia, mas a igreja não está parada. O evangelho não está parado.
né? Então, são preciosas lições aí para a gente.